Nesse vídeo você vai aprender um pouco mais sobre tratamento de dados com Python e algumas estatísticas básicas para análise de dados. Com esses conhecimentos, você vai conseguir fazer análises e manipulações mais eficientes com seus dados. Isso é importantíssimo nesse universo de análise e ciência de dados. Quer aprender? Sou Augusto, da Eficiência Programada, e bora pro vídeo. Então vamos lá. Como de praxe, vou criar um código aqui do zero para a gente desenvolver isso juntos. E hoje, como sempre, a gente vai utilizar a nossa poderosíssima biblioteca Pandas, tá bom? Então vou fazer essa importação aqui desse jeito e vou apelidar ela como PD. Lembrando que você precisa ter essa biblioteca instalada, tá bom? Então vou aqui, abro um novo terminal, como eu fiz aqui, e eu vou escrever o seguinte comando no terminal: pip install pandas. Eu não vou executar porque eu já tenho ela instalada aqui, mas você pode executar clicando em Enter. Em poucos segundos, menos de um minuto, já vai ter ela instalada e já vai estar apto para utilizar as poderosas funcionalidades que ela te oferece para manipulação e tratamento de dados. Beleza? Quem está inscrito aqui no canal com certeza já tem ela instalada, porque a gente está usando ela em basicamente todos os nossos códigos, tá? Todos os nossos projetinhos. De fato, é a biblioteca mais utilizada e mais poderosa para análise e manipulação de dados. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos importar. Só vou esperar aqui um pouquinho até ela fazer a importação corretamente. E hoje a gente vai trazer, eu estou trazendo aqui com vocês, uma base de dados local minha aqui, com alguns dados meteorológicos de uma região lá no Ceará, uma cidade lá no Ceará, beleza? Numa região onde tem um parque solar, tranquilo? Então a gente vai dar uma analisada e tratada nesses dados. Então, beleza. Depois que eu faço a minha importação, eu vou fazer agora a importação da minha base de dados, beleza? Então eu vou ler um arquivo CSV, porque a minha base de dados está no formato CSV, e vou converter para um data frame, né? Para uma tabela aqui no Python. E como é que eu vou fazer isso? Vou começar criando uma variável chamada def, né? A abreviação para data frame, que é o que geralmente a galera usa, tranquilo? Def, e vou fazer o seguinte, ó, vou atribuir essa variável, vou fazer o seguinte, eu vou usar a minha função readCSV da biblioteca Pandas. Então primeiro chamo a minha biblioteca, né? Que eu abreviei como PD, e depois eu chamo a minha função. O que eu tenho que passar aqui dentro nessa função, né? O que eu preciso passar como argumento para essa função funcionar? Ora, se eu estou importando uma base de dados, um CSV, o que eu preciso passar aqui? Justamente o caminho para esse meu arquivo, né? O caminho para esses meus dados. E onde é que está? Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui, no meu caso, a minha base de dados está dentro dessa pastinha. Eu posso vir aqui no VS Code, beleza? Seria esse caso aqui, esse dado aqui. Eu vou vir aqui com um botão direito, vou copiar o caminho relativo, tá, pessoal? Vou abrir uma aspas aqui, porque eu vou estar inserindo um texto, beleza? Vou colar aqui e pronto, aqui ele já me dá o caminho para o nosso arquivo. Só vou botar um Rzinho aqui no início para o Python não encrencar com essa barra invertida, beleza? Então, show. Só que ele já vai conseguir fazer essa importação, nessa importação, né, importar minha base de dados aqui no Python. Ele vai ficar no formato de um data frame, que é esse carinha aqui, essa interface bonitinha, tá bom? Só vou fazer uma coisinha que eu já ensinei também aqui no canal e eu sempre vou bater nessa tecla. Aqui vocês podem ver que a gente tem um data frame, mais de 200 mil linhas, tá bom? E 4 colunas, sendo que a primeira coluna é a coluna de data, tranquilo? E vocês podem ver aqui que eu tenho esses valorzinhos aqui, 0, 1, 2, que a gente chama de índice. E por padrão, quando a gente não seta nenhuma coluna dessas aqui, né, no meu data frame, para ser o índice da minha tabela, geralmente o Pandas, o que ele faz? Ele dá como padrão esse índice numérico, que é basicamente a representação de cada linha daquela tabela. Então, a primeira linha é o 0, a segunda linha é 1, tá bom? Só essa contagem. Mas, geralmente, na grandíssima maioria dos casos, a gente não deixa esse índice aqui numérico. A gente define, a gente seta alguma dessas colunas aqui para ser o índice, né? Para ordenar o nosso data frame, para ordenar os nossos valores. E vai aqui uma dica de ouro aqui para vocês. Quando, dentro dessas colunas que você tem na sua tabela, alguma delas é uma coluna de data, né, representando as datas, provavelmente ela vai ser a escolhida, né, vai ser a ótima candidata para virar o índice. Porque aqui, geralmente, você está lidando com datas, você está lidando com uma série temporal, e uma série temporal é nada mais, nada menos do que dados, né, um conjunto de dados ordenados pela data. Então, se eles são ordenados pela data, é ela que deve ser o índice. Tranquilo? Então, lembrem disso, dicasinha de ouro. Como é que eu faço para esse carinha aqui, né, essa minha primeira coluna, virar o índice do meu data frame? Aqui, na hora que eu importo essa base de dados, usando essa função readCSV, eu posso passar aqui um parâmetrozinho, né, chamado indexCall. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso passar o nome da coluna que eu quero que vire o meu índice, que no caso é essa coluna chamada TS, tranquilo? Eu vou rodar ele aqui
e vamos ver se vai dar certo. Não espero que aquela coluna deixe de ser coluna e vire o índice. Olha que beleza. Agora o índice do meu data frame, não tem mais aquele índice numérico, tá bom? Aquele 0, 1, 2. E agora eu tenho 3 colunas aqui, ó. Não mais 4 colunas. Porque quando ela vira índice, ela deixa de ser coluna. Ela vira índice. Beleza? Show? Então, o primeiro passo já foi dado, né? A gente visualiza o data frame simplesmente chamando o nome dele, né? Chamando o nome da variável que eu atribuí para ele, que no caso é df. Só explicar mais ou menos o que são esses dados. A gente tem aqui os valores de data, que a gente passou para o índice. Esse RH é uma série de dados de umidade relativa, enquanto aqui esse thumb é uma série de dados com a temperatura ambiente daquela região, tá bom? E o GHI são os dados, né? A série de dados com a radiação daquela localização, beleza? Daquela região específica, que é uma cidadezinha lá no Ceará. Só explicando mais ou menos para vocês, porque vocês precisam entender quais dados a gente vai estar lidando. Se você não entende os dados que você está lidando, muito dificilmente você vai fazer uma análise e uma manipulação apropriada. Então, lembrem disso. Dados meteorológicos, umidade relativa, temperatura ambiente e radiação. Beleza? Na aula de hoje a gente vai mexer com esses dois aqui. Show? Então, feito. Lembrando que essa base de dados é algo local, eu tenho aqui no meu PC, mas eu vou deixar o link aqui na descrição para você conseguir fazer o download dela, poder replicar esse nosso código aqui com sucesso. E também para você praticar qualquer análise que você quiser fazer, você pode puxar essa basezinha aqui, que eu vou deixar disponível para vocês na descrição. Show? Então, confere lá depois. Então, show. Beleza, já importei minha base de dados, já estou visualizando ela aqui. Um passo muito importante que eu dou, quase sempre eu dou, antes de fazer qualquer análise e tratamento, eu quero puxar algumas estatísticas básicas nos meus dados, né? Para eu entender como é que é algumas estatísticas de fato muito básicas, por exemplo, média, a variância dos meus dados, desvio padrão, coisas desse gênero, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar primeiro o meu data frame, que eu abreviei como df, tá bom? E vou chamar um método chamado describe. Só vou abrir e fechar parênteses aqui, e olha o que ele vai me cuspir, o que ele vai me retornar. Ele vai me retornar o seguinte: para cada uma das minhas colunas, né, do meu data frame, ele me retorna algumas estatísticas básicas, tá bom? Vamos focar só na de umidade relativa por enquanto, beleza? Que vai ser o primeiro tratamento que a gente vai fazer. Aqui na primeira linha, o count é simplesmente a contagem de dados válidos que eu tenho no meu data frame, nessa coluna, nessa série de dados. Então, é basicamente o número que você está vendo aqui, ó, o número de linha, né, o número de registros que eu tenho na minha série, tá bom? Então, a gente tem aqui o mesmo número de registro para todas, isso é bom, porque significa que todas estão com dados válidos, beleza? Válidos, não dados corretos. Os dados incorretos a gente vai remover agora, tá bom? Mas dados válidos significa que não tem nenhum valor vazio, né? Não tem valor indefinido. Existem valores ali naquela série, o que já é um bom indicativo. Min, aqui essa segunda linha de min, é simplesmente a média, né? Min é média em inglês. Então, a média da minha série de dados de umidade relativa é de 76%. Tranquilo? Esses dados aqui estão em porcentagem, representando valores percentuais. Aqui meu desvio padrão, que é uma medida que mede, basicamente te indica o quanto os seus dados estão se afastando da média, tá? Quanto os seus dados estão longe dessa média, quanto eles variam, tranquilo? Então a gente tem um desvio padrão aí de 18%. Aqui o min significa o valor mínimo da minha série. Então aqui na umidade relativa eu tenho um valor mínimo de 30,9%. Show? O 25% é o quantil, o percentil de 75%. O que significa? Significa que 75% dos meus dados, tá bom? Estão na faixa, na região, nessa faixa de valores aqui. Então, 75% ali dos meus dados, eles estão girando em torno desse valor aí de 62,6%, tá bom? Aqui o percentil de 50% basicamente significa que metade dos seus dados, tá bom? Metade dos seus dados são maior ou igual, né, a esse valor aqui, que eles estão girando em torno desse valor. Metade dos seus dados. Já o percentil de 75%, vocês conseguem ver que ele é maior que o percentil de 25% e o de 50%. O que significa esse cara aqui? Significa que apenas 25% dos seus dados são maior ou igual a esse valor aqui. Bom, por isso que ele é mais alto, é um valor um pouco mais extremo, é uma banda superior. Enquanto esse 25% aqui é a banda inferior dos seus dados. Significa o quê? Que 75% dos seus dados estão maiores que esse carinha aqui, beleza? Aqui o 50% é mais fácil, né? Metade dos seus valores, né, estão girando em torno dessa faixa de valor. Tanto que a tua média é muito próxima desse percentil. Tranquilo? Faz sentido. E aqui o valor máximo, né, como o próprio nome sugere, é o valor máximo da minha série. E geralmente aqui eu já consigo ver se existe alguma possível inconsistência nos meus dados. Geralmente aqui no min, né, que é o mínimo,
e no máximo. Pensa comigo, vê se vocês concordam com o meu raciocínio. Eu tenho dados de umidade relativa, que eu sei que são dados percentuais. Então, o range, né, o período que eu aceito ter esses dados é entre 0% e 100%. Qualquer valor fora desse range, desse intervalo, eu vou saber, eu vou identificar como inconsistente. Ou seja, valores negativos abaixo de 0% e valores positivos acima de 100%. Beleza? Então, esses valores, né, esses valores fora desse intervalo, são determinados, né, são definidos como inconsistentes. Porque não existe, não deveria existir valores fora desse intervalo de 0 a 100%. Beleza? Isso é a importância de você entender os seus dados. Entende que a umidade relativa, a escala dela é de 0 a 100%. Tranquilo? Então, qualquer valor fora disso não existe. Concorda? Beleza? Então, já abre o nosso olho, porque isso aqui está errado. Não existe uma umidade relativa de 500%. O máximo que eu aceitaria aqui era 100%. Beleza? Então, é isso que eu quero fazer, primeiro passo que eu quero fazer com vocês. É eliminar esses dados, né, esses dados que eu vi que existem, que são acima de 100%, na casa de 500%, o que não existe. Também vou eliminar qualquer dado que for abaixo de 0%. Nesse caso aqui não tem nenhum, porque o mínimo é 30%. Mas vamos fazer isso, vamos fingir que existe um valor negativo aqui, só para ensinar vocês como eu faria essa filtragem, beleza? Tanto do limite superior, que no caso 100%, acima de 100%, quanto no limite inferior, abaixo de 0%, beleza? Então vamos lá, sem enrolação. Vamos lá, vamos definir esses limites, beleza? Vou criar aqui, vou começar definindo o meu limite inferior, né, minha banda inferior, para eu filtrar esses dados. Então, vou criar uma variável chamada lower bound, RH. Lower bound é limite inferior, em inglês, que a galera usa, tá bom? Bom que eu já vou acostumando vocês a essa linguagem um pouco mais científica, estatística, em inglês, tá bom? Só para ver o que a galera lá, grande parte da comunidade, utiliza, tá bom? Para vocês ficarem um pouco por dentro desses termos. Show? Então, vou criar essa variável. O que vai ser? Como eu disse para vocês, qual é o limite inferior dos meus dados de umidade? É 0%. Então, o mínimo que eu aceito nessa série de dados é 0. Então, esse vai ser meu limite inferior. Agora, eu vou copiar aqui, tá bom? E vou criar, em vez do lower, o upper, né? Que seria o limite superior. Como eu disse para vocês, qual é o valorzinho? Qual é o limite que eu aceito? O máximo que eu aceito? 100%. Beleza? Agora, se eu visualizar aqui, ó, se eu botar um print, eu vejo direitinho aqui, o limite inferior, 0, limite superior, 100. Agora, vamos aplicar esses limites, né? Vamos criar uma máscara no nosso data frame para identificar os caras que estão fora desses limites, porque lá na frente eu vou precisar remover esses caras, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada outliers underline RH, beleza? Só para identificar que é a coluna RH, né? De umidade relativa. E o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou primeiro criar minha máscara para o meu limite inferior, tranquilo? Então, vai ser o quê? Essa máscara vai ser onde a minha coluna, a minha série de dados de umidade relativa, que é a coluna RH, dentro da minha base de dados, então o meu data frame, vou fazer dessa forma. Como é que eu acesso esses valores? Ó, primeiro eu chamo o nome do meu data frame, que é o DF, né? Abro colchetes e boto o nome da série que eu quero aplicar essa máscara, que eu quero aplicar essa filtragem. Beleza? Beleza. Qual é o filtro que eu estou fazendo aqui? Primeiro vamos fazer o lower bound. Então, todos os valores que forem menor que esse zero aqui, eu já vou estar identificando, já vou criando essa máscara, identificando que esses caras são outliers, beleza? Mas existe outra possibilidade, então preciso fazer uma união, né? Um comparador ou, né? Uma união entre duas condições, no caso, limite inferior e limite superior. Como é que eu faço isso? Eu tenho que botar esse operador aqui, para o Pandas entender que eu estou fazendo uma união, né? Estou unindo duas condições, né? Então, vou usar essa barrinha reta aqui, beleza? E vou botar a outra condição que eu quero conferir, que no caso é os valores, onde na minha série de dados de umidade relativa, forem superiores a upper bound, né? Que é esse 100% aqui. Esqueci aqui, eu botei 0, mas eu vou botar lower bound, beleza? Só nessa brincadeira aqui, eu já criei uma máscara para identificar os caras que estão fora desses intervalos, tá bom? Que no caso são outliers. Show? Beleza. Já fizemos, vou até rodar esse código aqui, já fizemos a nossa filtragem no dado de umidade relativa. Agora vamos fazer a mesma coisa para os dados de temperatura. Tranquilo? Vou dar uma olhada aqui, eu vou voltar aqui, beleza? Sabendo que eu estou analisando os dados meteorológicos de uma região, de uma cidade lá no Nordeste do Brasil, vamos considerar isso primeiro para depois analisar nossos dados. Vamos olhar, como eu disse para vocês, os dados que mais entregam para a gente uns outliers, uma possível presença de outliers, são esse mínimo e máximo. Vamos olhar o mínimo aqui. Está dizendo que o valor mínimo da minha série de temperatura ambiente é de 2 graus. Pô, 2 graus no Nordeste? Impossível.
Então isso aqui com certeza é um outlier, é um valor errôneo, é um valor inconsistente e errado que eu preciso remover. Beleza? Enquanto o máximo aqui, 465 graus. Sei que no Nordeste é quente, mas, pelo amor de Deus, né? Não chega a casa de 460 graus, não estaria ninguém vivo lá. Beleza? Então, já vejo aqui que eu tenho dados inconsistentes, tanto na banda inferior, ou seja, lá para os valores baixos, né, os valores mais baixos da minha série, quanto na banda superior. Beleza? Que eu vejo pelo mínimo e máximo. Então, a gente vai ter que fazer uma filtragem muito semelhante, basicamente a mesma coisa, quase a mesma, do que a umidade relativa, definindo esses limites superiores e inferiores. Vou aqui criar, primeiro aqui, ó, meu lower bound, né, no meu limite inferior, agora para temperatura, então vou criar essa variável aqui, ó, thumb, beleza? E qual vai ser o limite inferior que eu vou adotar aqui? Se você conhece muito bem os seus dados, você pode simplesmente estimar esse valor. Ah, o mínimo que eu vou aceitar para o Nordeste é 17 graus, o mínimo que eu vou aceitar é 20 graus, o máximo é 35. Beleza. Se você entender muito bem os seus dados, você pode fazer isso, tá bom? Não é o recomendado, mas você pode. Nada te impede. Você é o programador, você é o dono dessa análise, você pode fazer o que você achar mais coerente. Mas se você quiser uma abordagem estatisticamente mais correta, optar pela estatística dos seus dados, de fato, é mais recomendável, tá bom? Existem várias possibilidades, né? Várias metodologias para você remover outliers com base em algumas análises, com base em estatística, beleza? Hoje eu vou fazer algo bem simples com vocês, tá bom? Usando o que a gente chama de quantis. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o que é um quantil aqui, ó, por exemplo. Vamos olhar aqui. Isso aqui são os quantis. O quantis aqui no quantis de 25%, tá bom? Seria aí o P75. Significa o quê? Que 75% dos seus dados estão acima desse valor aqui, beleza? Percentil, no caso aqui, 25%, é o percentil quantil 75, ou P75, significa que 75% dos seus dados estão maiores que esse carinha aqui, beleza? Agora eu quero identificar um cara muito abaixo, eu quero de fato delimitar, definir um limite inferior para os meus dados de temperatura. Eu posso usar um valor bem agressivo, né? Um valor, vamos olhar lá para baixo, né? Vamos olhar o P95, o percentil 95, que significa aqueles 5%. Então, o que significa esses 5%? Vou fazer primeiro aqui, ó, para explicar para vocês. Ó. Vou pegar a minha série de temperatura, então primeiro eu acesso a minha base de dados em colchetes e acesso o nome da minha coluna, tá bom? E vou chamar aqui, ó, um método chamado quantil. Beleza? Quantil. E aqui eu quero meu quantil de 5. Quero quantil 5. Como é que eu faço isso? Como é em porcentagem, vou ter que botar 0,05. Então seria o quantil de 5%, tá bom? Como se fosse aqui, ó, tivesse um 5% aqui. Tranquilo? Como é que eu represento esse 5%? 0,05. O que significa esse quantil de 5%? Eu vou até printar ele aqui, ó. Vamos printar ele aqui na tela. Lower bound temperatura, vamos ver o valor dele. Ó, 20,7 graus. Esse é o quantil de 5% da minha série de temperatura. Significa o quê? Que 95% dos meus dados estão acima, tem um valor acima desses 20,7 graus, tá bom? Então, se eu pegar uma série, um valor aleatório da minha série de temperatura, existe uma probabilidade, existe uma chance de 95%, essa chance, tá bom? De esse valor que eu peguei aleatório ser maior que esse valor aqui de quantil de 5%, esse valor de 20,7 graus. Então, de fato, você está olhando lá para baixo da tua série de dados, valores que, de fato, não se repetem muito, tranquilo? Não são muito recorrentes, então valores bem baixos aqui, beleza? Então, eu poderia adotar que esse cara aqui seria meu limite inferior. Então, qualquer valor abaixo desse cara aqui seria meu limite inferior, beleza? Seria um outlier. Mas eu estou achando ele muito conservador. Talvez eu estou lidando aqui com medições de 1 minuto, medições de temperatura de cada minuto, medições instantâneas. Então, é possível que a gente encontre em algum momento, mesmo que seja raro, encontre em algum momento uma medição ali, talvez na noite, no inverno, não sei, encontre uma medição abaixo de 20 graus. É super possível, tá bom? Então, estou achando esse cara aqui muito conservador. Então, eu posso aplicar uma tolerância, geralmente o que eu faço, aplico uma tolerância nesse cara, geralmente uma tolerância entre 5% a 15%. Vamos adotar uma tolerância de 15% aqui, beleza? Então, eu quero pegar esse valor aqui e diminuir em 15%. Como é que eu faço isso? Só multiplicar esse cara por 0,85. Aí, se eu
visualizar aqui essa nova variável, esse novo valor, é 17,6, o que eu já acho mais coerente. Então, qualquer valorzinho abaixo desse cara, eu estou dizendo que é um outlier. Então, dessa maneira, eu estou mais seguro em eliminar esses valores, né? Eliminar esses outliers abaixo de 17 graus, eu já estou adotando que, de fato, é um outlier. É um dado que não vai ser muito recorrente e talvez até errôneo. Tranquilo? Faz mais sentido. Vou aplicar a mesma lógica para definir o meu limite superior, que eu vou trocar por upper, mas aqui, como eu quero olhar lá em cima, eu não vou olhar o 5%, eu vou olhar o 95%. Então, 95. O que significa? Esse valorzinho aqui, eu vou até visualizar aqui para vocês, tá bom? Sem aplicar nenhuma tolerância primeiro. Significa, esse valor aqui é o percentil, aqui é o quantil de 95%, significa que só 5% dos seus dados, estão acima desse valor aqui. Então, se você pega um valor aleatório na tua base de dados, temperatura, existe uma chance de 5% desse valor aleatório ser superior a esse valorzinho aqui. Beleza? Então, agora eu estou olhando lá para cima, os valores extremos para cima. De novo, vou aplicar uma tolerância de 15%, no caso, para cima, nesse caso, tá bom? 15% para cima, então 1,15. Vamos visualizar esses limites para ver se estão fazendo sentido. Olha que beleza, meus limites ficaram até coerentes, tá bom? Então, qualquer valor abaixo de 17,6 graus eu estou adotando como outlier, lá para o Nordeste, tá bom? E qualquer valor acima de 36,9 graus eu também estou adotando um outlier. Lembrando que a gente pode ter, é comum a gente ter valores acima de 36, 40 graus, mas eles não são recorrentes, são muito pontuais. E quando eu quero fazer uma análise um pouco mais, determinar de fato o comportamento médio da minha série, fazer algum determinado tipo de análise, eu prefiro olhar de fato os valores que são mais consistentes, são mais recorrentes. Me dá uma representação mais fiel, mais comum, né? Mais recorrente, mais consistente daquela minha base de dados. Beleza? Então, por isso que a gente deve remover, em alguns casos, outliers dos nossos dados. Principalmente quando você está treinando um modelo de machine learning, mas esse é assunto para próximos vídeos, quando a gente trazer um pouco mais de machine learning aqui. Beleza? Agora vamos só aplicar a mesma lógica aqui, criar uma máscara para identificar esses valores fora desses intervalos que a gente delimitou para temperatura. Só vou mudar aqui, ó. Em vez de RH vai ser thumb, tá bom? Aqui, em vez de RH, vai ser thumb de novo. Low vai ser aonde os meus valores forem menor que o meu limite inferior da temperatura ambiente, que está nessa variável aqui, beleza? Que a gente definiu por meio de quantis. E aqui também vou trocar por thumb e aqui também thumb. Pronto. Agora a gente já tem também a máscara aplicada para os meus dados de temperatura. Beleza? Show. Agora, opa, algum momento escrevi thumb aqui. Beleza? Agora está correto. Agora vamos só juntar essas máscaras, tá, pessoal? Porque a gente identificou separadamente os outliers de umidade relativa e os outliers de temperatura. Vamos juntar eles em uma única máscara, né, para identificar todos esses outliers, tranquilo? Vou criar uma variável chamada aqui, ó, outliers total, beleza? Que vai ser a união entre essas máscaras, né? A união entre esses valores que foram identificados como outliers separadamente, para a umidade relativa e para a temperatura. Como eu faço isso? Ó? Primeiro, eu vou chamar meu outliers RH, e, de novo, fazer essa união. Como é que eu faço isso para o Pandas entender? Eu faço com esse operador, né? Essa barrinha reta. E outliers thumb. Vou botar isso aqui entre parênteses rapidinho. Show! Agora eu já tenho uma máscara completa com todos os outliers calculados, né? De temperatura e umidade. Beleza? Agora vamos, de fato, filtrar o nosso data frame, né? Nossa base de dados, para eliminar esses caras. Como é que a gente vai fazer isso? Criar uma variável chamada df_filtrado. Beleza? Uma nova variável, um novo data frame, tá? E eu vou aplicar essa lógica, né, de remoção de outliers em cima do meu data frame original, que se chama o quê? df. Então, primeiro eu chamo df aqui. Vou abrir colchetes e vou aplicar a minha máscara. Onde é que está a minha máscara? Né? Onde é que estão os meus outliers? Está nessa variável outliers total. Nesse caso aqui, ó, essa sintaxe aqui, essa linha de comando, o que ela vai fazer? Ela vai me retornar, ela vai filtrar meu data frame só para os dados aonde foram encontradas essas inconsistências. Então, aqui, teoricamente, essa linha de comando aqui, ela está me retornando os dados sujos, não os dados limpos, beleza? Tanto que eu vejo aqui, ó, umidade relativa aqui, acima de 100%. Eu quero ao contrário, eu quero que essa linha de comando, essa variável aqui, me retorne o quê? Meu data frame limpo desses dados, não contendo esses dados. Então, o que eu faço? Só boto um tiozinho aqui, ó, um tio antes dessa máscara aqui, de aplicar essa máscara. Então, vou repetir para vocês, ó. Qual é a sintaxe que eu faria? Chamo minha base de dados original, meu data frame, que eu quero filtrar, vou botar um tiozinho aqui e vou chamar a minha máscara, né? Vou aplicar a minha máscara. Assim, eu vou ter os meus dados
bem bonitos e certinhos, tá bom? Vamos só visualizar as estatísticas, né, daquelas mesmas estatísticas aqui, tá vendo? Vamos lá? Mesma estatística que a gente fez no início, com data frame puro, né, bruto. Vamos analisar a mesma coisa, os mesmos dados, mas agora para o nosso data frame filtrado para ver se de fato está fazendo sentido. Foi aplicado aquelas lógicas que a gente montou aqui em cima. Ó. Olha que beleza. O dado de umidade relativa, o máximo agora é 99,6, que é menor que 100%. Ótimo. O mínimo continuou o mesmo, porque a gente não teve problema com dados abaixo de 0%. O temperatura ambiente, ó, o valor mínimo é 17,6 graus, não aquele 2 graus impossível de acontecer. E temperatura máxima de 34 e não aqueles 465 graus. Então, de fato, a gente conseguiu aplicar essa remoção, né, limpeza dos dados de umidade e temperatura. Tranquilo? Eu vou deixar para a próxima aula, então já deixa o like aqui, comenta se tiver qualquer dúvida, que eu vou saber se vocês gostaram desse vídeo, porque na próxima aula eu vou fazer a filtragem, né, em cima desses dados de GHI, que são dados de radiação. Vai ser um pouquinho mais diferente. Vou fazer alguns gráficos também, vou incrementar um pouco essa análise. Beleza? Então, já se inscreve aqui para não perder esse próximo vídeo e deixa o like aí, por favor, que ajuda o nosso canal, tá? Se você quiser exportar esses dados aqui filtrados, só um plus aí, para quem ficou até agora. Se quer exportar esses dados para um arquivo CSV, tá bom? Só para, em vez de você ter que rodar esse código de novo, importar a base original e tratar de novo, você pode abrir direto esse dado já filtrado, tá bom? Posso só chamar o nome do meu data frame, né? Se chama def, no caso def filtrado agora, não def, tá bom? Eu vou usar um método chamado toCSV, tá bom? Aqui eu vou passar o nome, né? O caminho, o nome dos dados, vou botar aqui, ó, dados filtrados .csv. Eu vou rodar esse cara aqui, ele vai demorar um pouquinho, porque meus dados têm bastante registro, né? Mais de 100 mil linhas, tá bom? Mas em talvez 1 minuto, 2 minutinhos, ele vai salvar aqui, ó, já está salvando, beleza? Esse arquivo CSV com seus dados já filtrados, beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham gostado, eu recomendo fazer com calma essa aula aqui e, lógico, se inscrever aqui no canal para ter mais projetos como esse e aprender muito sobre análise de ciências de dados, beleza? Vou ficando por aqui, desejo vocês bons estudos e até a próxima!